Muito se fala sobre como empreender, do poder de trabalhar no teu tempo, com a tão sonhada liberdade geográfica e, claro, a expansão de possibilidades de ganho financeiro. Mas o que acontece quando você decide percorrer esse caminho? E quando você decide percorrer esse caminho fazendo ainda o pacote completo, saindo de concurso público, mudando de casa, de cidade, de estado. Nesse vídeo, eu vou te contar o que acontece depois do então felizes e empreendedores para sempre. Fica aqui, puxe um banco, mas não se preocupe. Não será longo demais para que você se impedir e também não tão curto ao ponto de você não sair daqui com a cabeça fritando de ideias com uma nova perspectivas e percepções sobre o assunto. Bora lá? Antes, eu preciso fazer uma ressalva importantíssima. Somos seres altamente complexos e diferentes em termos de aptidões, estilos, personalidade, necessidades, estilos de vínculo, complexidade, que é um grupo grande de características que, juntamente com outros elementos, definem as atividades com as quais temos mais possibilidades de êxito ao exercê-las. E isso quer dizer que não. Ao contrário do que os otimistas dizem por aí, um positivismo quase tóxico e charlatão, você não pode tudo. Você pode muito, mas não pode tudo. E eu vou te provar isso. Antes que você me cancele, deixa eu te contar. Eu tenho 1,65 m. Sou muito destrambelhada. Tenho pouca coordenação motora, o resultado de uma vida sem grande participação, exposição ao ambiente físico, ao exercício, sem grandes interesses às atividades práticas físicas. E ok, com determinação, adequação de ambiente, bons treinadores, eu posso melhorar a níveis ótimos essa minha capacidade. Mas eu posso me esticar e virar uma jogadora de basquete? Ou eu posso me tornar tão sutil em meus traços, em meus movimentos, a ponto de dançar de forma graciosa o balé dos cisnes? Não. Isso exigiria um esforço surreal para um resultado no máximo bom. E olha, estou sendo muito, mas muito positiva e otimista. E por quê? E para que eu faria isso? Se tenho clara facilidade em outros âmbitos, em diagnósticos, em planejamento estratégicos, eu amo ler, eu amo ensinar, eu tenho facilidade em oratória. Então, por que eu faria isso? Então, não. Não, se somos espertos, seguimos aquilo que nos entrega facilidade e não caímos nesse papo de que somos capazes de fazer tudo desde que nos esforçamos até a exaustão e que existe um único caminho possível e todos devem seguir aquele caminho e se esforçar porque aquele caminho é o caminho certo. Temos algumas tarefas que a gente consegue entregar com muito mais facilidade, porque é parte de quem somos, é parte de quem tu é. Essa tarefa entrega tanto facilidade quanto um pouquinho de desafio para te manter engajado na atividade, para não te entediar e nem te desmotivar. Então, olha com carinho para isso numa primeira instância, caso o teu movimento de mudança seja motivado por qualquer outro elemento, a não ser querer transbordar os tesouros do teu coração e motivado pelos desejos mais sinceros da tua alma. Toda essa introdução empolgada para dizer que se o desejo do teu coração é ter estabilidade, se um trabalho com alto nível de previsibilidade, tanto de desafios quanto de rentabilidade financeira, aquece teu coração, sai desse vídeo.
Sai dessa pira de achar que você está errado e que deveria fazer algo diferente. Não siga a manada. Siga o teu coração, o que combina com os teus tesouros, o que alegra a tua alma, ilumina a tua jornada. Agora, se você sente que precisa de algo diferente, sente que não nasceu para seguir cartilhas prontas e estabelecidas do que fazer, que você nasceu para escrever novas cartilhas através da descoberta de formas diferentes e transbordar para o mundo, fica aqui, que eu vou te contar que isso é muito possível e gostoso. Porém, não do jeito que você talvez imagine. Tô aqui hoje para frustrar todo mundo e para te contar que essa história da liberdade é muito, mas muito relativa. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida do que quando depois que eu decidi empreender para ser a minha própria chefe. O Felizes para Sempre, após a assinatura da exoneração, é sangue, suor e lágrimas. Foram incontáveis as noites silenciosas, as noites longas, nas quais eu questionava minha sanidade quando tomei a decisão de assinar a exoneração. Eu temia pelo futuro e todo o meu corpo doía. A tensão, ela era física, ela podia ser sentida em cada pedacinho da minha pele como pequenos alfinetes, exercendo uma pressão minúscula e dolorosa que juntos ativavam o meu corpo todo. Eu acordava de madrugada, com medo de não conseguirmos quitar o apartamento que tínhamos comprado. E aí eu procurava no Google, acordava de madrugada, ia procurar opções de moradias alternativas, albergues municipais, como sobreviver nas ruas, como ter uma casa itinerante. Todas essas noias que o medo nos leva a acreditar que podem ser verdades. E sair desse momento de confusão é um desafio que possui um caminho claro, ao qual eu trilhei. E sabia que estava trilhando a cada passo da jornada. Eu vivenciei toda a tensão, questionando tudo, menos a minha capacidade de dar um jeito em o que quer que acontecesse. Se esse é um lugar ainda não tão concretado no teu coração, se você ainda questiona ou duvida das tuas capacidades, se ainda precisa de informações e um nível a mais de autoconfiança, deixa eu te contar aqui um passo a passo que funciona para que você possa colocar em prática e exercitar as tuas habilidades de resiliência. Então, é preciso entender que para tudo isso, não dá para questionar durante os movimentos de mudança a tua habilidade de sobrevivência. Você precisa lembrar que não importa o quão difícil a situação esteja se apresentando, você já sobreviveu a inúmeros piores dias. E que para tudo há jeito nessa vida, desde que estejamos dispostos a nadar a favor da correnteza, mesmo contra o senso comum, não ficar nos debatendo com a realidade. Então, um passo a passo aqui seria, um pop aqui seria, antes de qualquer coisa, evite evitar a dor. Pode parecer contrassensual, mas quando estamos vivenciando esses momentos desafiadores, surge uma série de emoções que a nossa tendência é jogá-los para debaixo do tapete e ignorá-los. E tudo bem se isso for feito de forma consciente e de um lugar onde há um extravasamento posterior para essas emoções que estão sendo represadas ou jogadas embaixo do tapete. Caso contrário, se a gente está só simplesmente ignorando os desconfortos, ignorando o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer é que cedo ou tarde o nosso corpo vai adoecer. A gente vai sucumbir, porque é como se fosse uma panela de pressão que está aí apitando e a gente está ignorando. Está apitando e a gente não está dando vazão para isso. Em algum momento tudo explode. Então, não importa em qual etapa do caminho você esteja, não ignore o que você está sentindo.
Abra um espaço controlado, lembrando que você tem um corpo de adulto e aqui no canal eu tenho alguns vídeos ensinando, vou deixar linkado aqui e também na descrição, alguns vídeos explicando como usar esses recursos a nosso favor, como usar estratégias e ferramentas para ir liberando essa pressão, para que você dê conta de continuar caminhando. É liberar sem se deixar ser sugado por elas. Conhecer os limites do próprio corpo e os recursos disponíveis para, muito além do medo, efetuar comportamentos para sair da crise. É dançar no movimento pulsante que toda mudança traz. Da saída de um espaço conhecido e então entendido e lido como seguro, para um novo espaço que, por ser diferente, é lido muitas vezes por todo o nosso sistema de sobrevivência como perigoso. Quase como um nascimento, que é de um lugar estreito para um lugar amplo, existem as contrações para que isso aconteça. E então precisamos ter ciência que as contrações são dolorosas, mas passageiras. Se a gente conseguir se amoldar a elas, se flexibilizar a elas. A vida, para quem ousa trilhar o caminho da ousadia, é cheio de obstáculos, mas, em contrapartida, ele entrega muitas riquezas, pois as possibilidades de ganho se tornam ilimitadas, como também e principalmente de expansão de mundo, de autoconhecimento, de percepção de forças. E após esse primeiro passo, então, onde a gente vai abrir espaço para a dor, a gente vai reconhecer que se a gente confiar no caminho, mesmo que ainda não sejamos capazes de entender o que está acontecendo, um curto, médio ou longo prazo, a gente compreende que cada passo da jornada foi exatamente como precisava ser. Que cada desafio entregou um recurso nos moldando ao longo da jornada para as grandes conquistas. Como se, além de nos entregar um tesouro no final, a vida nos lapidasse ao longo da jornada para que a gente pudesse reconhecer o valor das recompensas, sendo capaz de usufruir no pequeno aquilo que a vida está entregando, também somos capazes de usufruir no extraordinário. Então, a pequena trilha, o pequeno pop é abrir espaço, confiar mais naquilo que está se apresentando do que na nossa capacidade de previsibilidade, de controle, confiar no nosso corpo e seguir o movimento. Após a fase do Felizes e Empreendedores para Sempre, surge agora o início da verdadeira jornada do herói. Nessa etapa, os ajudantes do mocinho, sabe? Nos filmes sempre tem um mocinho ali e aí sempre tem alguns ajudantes. Aqui, os personagens que são os ajudantes do mocinho são a frustração, o medo e o erro. Esses elementos desempenham um papel ambíguo, como em todos os filmes, alternando entre atrapalhar e ajudar o herói. Esse intercalar entre o obstáculo e o auxílio é o que nos impulsiona na jornada, o que nos ajuda. É o que faz com que a jornada tenha sentido. O que eu posso te contar após 2 anos dessa vida é que ela é intensa, desafiadora, mas que quando a gente confia, ela nos entrega algumas coisas que a gente jamais ousou sequer sonhar, de tão grandioso que é o que ela nos entrega. E que ao mesmo tempo, quanto mais a gente ousa caminhar pela vida em busca daquilo que faz sentido, mais desafios se apresentam, como se novas fases fossem desbloqueadas para o herói a partir de conquistas vencidas e de medos desbloqueados, novos caminhos se expandem. E que bom que pode ser assim,
Que bom que a gente possa sempre estar em movimento constante de evolução, sabendo que aquilo que a gente conquistou até aqui não é nem 1% daquilo que a vida tem para nos entregar. Isso nos motiva, isso nos entrega objetivos de vida, isso faz com que a gente queira mais. Então, seja trabalhando com estabilidade, seja ousando empreender, faça o que tua alma e teu coração clamam. Ciente de que para cada obstáculo, sim, sempre existem soluções. Talvez não aquela que você deseja, mas a solução certa para você e para a sua vida. E se você estiver aberto para se moldar, se adaptar, a vida, ela recompensa generosamente quem a vivencia plenamente. Se você quer saber mais sobre como lidar com os piores dias da tua vida que surgem durante os movimentos da vida, vou deixar linkado aqui um vídeo onde eu falo em específico dessas estratégias também para serem utilizadas e para que você saiba o que fazer nos piores dias da tua vida.